Tumor cerebral desaparece de evangélico após ele pedir orações à igreja. Um tumor cerebral simplesmente desapareceu, né, de um evangélico após a igreja orar. Pessoal, muitas pessoas, hoje a gente tem várias vertentes, né, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, do protestantismo. Algumas igrejas mais tradicionais não creem na contemporaneidade dos dons, né, nessas curas divinas. Eu gostaria de saber de vocês, qual que é a posição de vocês com relação a esses milagres? Eles continuam existindo ou isso é apenas um pensamento positivo, coincidência ou não? A igreja continua tendo poder através da oração. Vamos começar pela pastora? Sim. Olha, eu creio, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. No tempo que eu estive na Índia, nós tivemos uma experiência de cura de câncer de uma menina. Ela chegou no projeto com 15 anos, ela era HIV positivo e apareceu um câncer na garganta. Na época, o médico fez os exames, fez a biópsia e falou que não podia operá-la por causa do HIV. Ela era soro positiva, ele falou que não podia operá-la, que ela não ia conseguir, a resistência estava muito baixa. E aí nós começamos a orar. Quem é dessa época, de 2002, na Lagoinha, deve lembrar, porque a igreja inteira orou por ela. E aí, um dia lá, eu falei com ela que ela precisava perdoar o irmão que havia vendido para prostituição infantil. Aí ela falou que jamais perdoaria. Nossa. Aí, uma noite, ela foi no meu quarto e falou que tinha pensado sobre isso, porque a maioria dos cânceres é por causa da amargura que a pessoa carrega, que vai gerar isso. Não são todos, né? Mas a maioria. E o perdão que cura a gente, né? E ela disse que perdoava aquele irmão, apesar de não sentir, mas que ela queria obedecer, porque perdoar é mandamento. E foi dormir. E aí, no outro dia pela manhã, ela tomou café, o chá da manhã, né? Que o indiano toma, igualzinho as outras meninas, e ela não conseguia engolir nada. E aí eu falei, menina, você está tomando café e comendo igual todas. Aí ela falou assim, Aí ela pegou e me contou que tinha tido um sonho, depois que ela saiu do meu quarto, ela dormiu e ela teve um sonho. E nesse sonho ela viu um homem gigantesco, que parecia uma lâmpada fluorescente, entrar no quarto e tocar na garganta dela. E ela disse que acordou assustada, mas para ela foi só um sonho. Mas quando eu fui olhar a garganta dela, não tinha nada. Aí eu levei no médico, imediatamente. Chegando lá, ele olhava a biópsia, olhava os exames, a tomografia, e falou assim comigo, examinou e falou assim, qual foi o médico louco que operou essa menina? Tem sinal dos pontos. Que isso? E assim, ela deu testemunho na igreja, e enquanto ela dava testemunho, muitas pessoas receberam cura também, que foram comprovadas mais tarde pelos médicos. Então, eu vi. Ela isso. recebeu a cura física através do perdão. Através do perdão. Interessante, né? Talvez você esteja assistindo aí e quer que Deus toque no seu corpo físico, na sua enfermidade, no seu corpo, mas você precisa liberar, né, no mundo espiritual uma série de coisas que talvez você guarda e que isso é até explicado pela psicologia. São doenças que acabam se somatizando, né? Ou seja, algo que está na mente, no interior, acaba se tornando para o corpo. O senhor conhece algum testemunho? Já viveu? Qual que é a sua posição? Acredita nessa cura divina, assim, de fato, como aconteceu com a nossa irmã, assim, da noite para o dia? Interessante, os pontos foram notáveis, hein? O médico ficou... Ele até converteu o hindu. Nossa, quando ele viu aquilo. Eu acredito, eu creio, eu já fui curado. Eu tinha um problema muito grave de estômago, né? Tinha dia que eu não conseguia nem comer, me alimentar direito, porque eu tinha muita dor de estômago. E um dia, num culto, o pastor no final do culto chamou na frente para orar e tudo. E eu tinha fé naquele dia que eu ia ser curado. E eu fui lá na frente com fé, orei, acreditei. E a partir daquele dia eu fui curado e nunca mais eu tive esses mesmos problemas e tudo. Então, eu creio porque a própria palavra fala, né?
que Jesus ele tem poder para nos curar, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, a palavra dele não mudou, ele não muda, então o mesmo que curava ontem vai continuar curando. O que a gente vê hoje em dia são distorções, né? As pessoas não têm mais a fé em Cristo, as pessoas vão atrás de outras pessoas para serem curadas, então às vezes as pessoas vão atrás de outras pessoas, né? Então, tal pastor tem o dom, então é tal pastor que cura, em vez de ir atrás realmente do Senhor, porque quem cura é o Senhor Jesus, né? Exatamente. Quem cura é Deus, não é um pastor, não é uma pessoa específica, né? A nossa fé tem que estar firmada na palavra, a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. E a gente vê essas distorções, então eu acredito que isso tem levado hoje à diminuição, né, da gente realmente ver esses milagres, essas maravilhas realmente acontecerem. É interessante que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Exatamente. Mas nós ainda insistimos numa fé que seja palpável, né? Sim. Tocar num pastor, beber uma água. Exatamente. Outra coisa, lá em Marcos, no capítulo 16, Jesus repreendeu os discípulos por causa da incredulidade e da dureza de coração. E ele falou assim, vão que em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, vão expelir demônios, e se tomarem alguma coisa maligna, não lhe causará dano, vocês vão pegar em serpentes e nada lhe causará dano. E uma coisa que me chama atenção nesse texto é que ele fala sobre a incredulidade e a dureza de coração. Você falou da fé inabalável, né? E essa menina, ela só tinha, a única esperança para ela era Jesus, porque ela já estava totalmente desenganada pelos médicos, com 15 anos de idade. E a única coisa que nós podíamos fazer era orar. E nós oramos, com fé, crendo que Deus podia operar. Mas só que tinha uma condição ali, que era o perdão. E eu tenho aprendido que é só o perdão que cura a gente. Verdade. Das é feridas da alma e do corpo. Que a senhora falou assim, a única coisa que a gente poderia fazer é orar. Não sei se acontece, né, com vocês, mas muitas vezes algumas pessoas vêm nos procurar para aconselhar. E aí a gente fala assim, vamos orar? E às vezes, muitas vezes a gente vê uma cara de frustração na pessoa. Tipo assim, vamos só orar? Tipo, mas não vai mandar eu, não vai mandar eu fazer alguma coisa, beber alguma coisa, passar um ramo na cabeça. É interessante que nós que somos cristãos, né? acabamos nos tornando supersticiosos. Isso, nós precisamos apontar para Jesus o tempo todo. Não sou eu não tenho poder para nada. Mas Ele é o Todo-Poderoso. Então, eu sempre aponto para Ele. Alguém fala assim, eu estou acontecendo isso, isso, isso comigo. Vamos orar? Vamos buscar aquele que pode todas as coisas. A gente não pode... Se eu ia falar. É porque a gente carrega, né, uma história, né, uma herança, né? Uma herança. Cultural, religiosa. Isso. Então, a gente está acostumado a pagar promessas, a fazer penitências e tudo, para a gente poder receber algo em troca. E Jesus, ele não quer nada disso, né? Ele não precisa nada disso. Ele é o Todo-Poderoso. E é isso que a gente precisa crer, de todo o nosso coração, que nós não dependemos das pessoas, mas dele. Verdade, amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.